Olá, estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós trazemos uma convidada muito querida que está voltando aqui para trazer mais um livro importante, com ensinamentos importantes para todos nós sobre as leis da vida, enfim, de uma forma romanceada, de uma forma fácil de se ler. É Sandra Carneiro que está aqui conosco hoje. O livro que ela nos brinda tem como título Renascer da Esperança e é um livro ditado pelo espírito Lúcius. Bom, Sandra, eu costumo dizer que tem alguns convidados, às vezes eu acho até que eu sou um pouco mal educada, né? Mas tem uns que são tão queridos que eu não consigo não dizer do meu carinho por esses convidados. E você é uma delas, né? É muito querida. A recíproca é muito verdadeira, viu? E nós temos que falar para as pessoas quando elas estão conosco, porque homenageá-las depois que elas forem embora não dá mais tempo. É verdade, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Então, tem pessoas que... Amor à primeira vista, né? Você é uma. Acho que é afinidade de trabalho, né, Marisilda? Vamos carregar pedra, né? Não, carinho, é carinho. Bom, Sandra, Lúcius, de novo, né? É um livro que é ditado por ele, né? Renascer da Esperança. A gente sempre começa pelo título, né? Porque por que do título? Enfim, quem determinou o título? Quem escolheu? Foi você? Foi junto? Foi Lúcius que já Foi ele mesmo que trouxe o título. Esse título fala muito do conteúdo da história, né? Na verdade, esse livro fala, o momento que ele narra, o romance, sim, se passa no período do nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a doutrina espírita é o renascer da esperança para a Terra, no sentido do Consolador prometido e de entendermos os ensinos de Jesus. Então é muito isso que o livro traz. E eu acho que o título é muito apropriado. Porque a história traz mesmo aquela dificuldade das pessoas começarem a acreditar num espiritismo, né? Numa filosofia, numa religião. Eles encaravam como uma religião nova, né? E que era uma coisa... para eles, que não tinha sentido, né? Tinha uma rejeição muito grande, né? Era visto como a Igreja Católica ainda tinha o domínio, a Europa tinha deixado para trás a Inquisição não fazia muitos anos ainda, né? Era uma coisa relativamente recente. E o preconceito religioso, a resistência ainda era grande. Muito embora, do ponto de vista da ciência, era uma ebulição, que foi o momento que a doutrina, então, veio, onde se tudo era através de pesquisa, era através, né, os homens estavam desabrochando para essa questão científica mesmo. Tudo buscava ser comprovado cientificamente. Tinha um pensamento dominante nessa linha. Mas, apesar disso, as pessoas ainda traziam muitos preconceitos. Esse era a vanguarda do pensamento, né? Mas as pessoas ainda traziam muito preconceito. É uma história vivenciada em Barcelona, não é isso? Isso, na Espanha, principalmente, né? Conta a história. A personagem principal é Emily, né? Que é uma mulher que tem mediunidade, já naquela época. E ela passa muitas dificuldades por conta da mediunidade, não sabia o que era aquilo, vai parar numa instituição, vai numa clínica presa ali, trancafiada por conta das manifestações de mediunidade que ela dá. A família, ela vai morar na Espanha, ela é francesa, mas vai morar na Espanha, casa, e a família do marido, muito católica, uma família influente, financeiramente com influência na cidade, e eles trancafiam ela por conta da mediunidade. Pois era um catolicismo distorcido, né? Porque era somente sobre o interesse de cada um, né? Era interesse pessoal que eles usavam esse catolicismo, essa religião, né? E a tradição era muito forte, né? Hoje ainda existe tradição, mas a tradição era muito forte, né? Era predominante naquela época. Toda família tinha que ter alguém na igreja para ser padre, para ser freira. Isso. Então as decisões eram tomadas muito ainda pelo marido, ele que decidia, e a gente vê aqui a Isabel, que é a sogra da Emily, influenciando muito, né? Mas muito ainda, como você disse, em função dos interesses e das aparências e da influência na comunidade,
dos interesses pessoais mesmo, né? E usando muito aí a religião sem muita consciência da essência do que estava sendo dito, do que estava sendo abraçado como verdade, né? Mostra um pouco dos bastidores, né? Dos bastidores dessa igreja que foi deturpada, né? Porque o cristianismo deturpado, não a igreja, mas se construiu uma igreja e deturpando os ensinamentos de Jesus, né? Sim, a história mostra, né? O evangelho foi sendo, o cristianismo foi sendo deturpado. Nós temos na Idade Média a tentativa, né, de trazer de volta com John Hus, já tentando conscientizar. Várias pessoas vieram para tentar conscientizar vários religiosos, a própria igreja, de que ela precisava corrigir os desvios de percurso que ela tinha tomado. E depois isso eclode com o protestantismo, né, com Lutero, tentando mostrar. Mas o que de fato vem resgatar esse cristianismo primitivo puro, a gente sabe que a doutrina espírita fez isso. Ela trouxe para a gente esse frescor, essa beleza de tirar todos esses adereços e de se buscar a essência dos ensinos de Jesus. Hoje para nós é muito fácil ser espírita, né? Muito mais fácil. Porque quantas pessoas, quantos anônimos, quantos heróis anônimos que sofreram, né? Que foram mortos, que foram queimados, enfim, que foram apedrejados, foi uma agressividade de todas as formas, né, sobre essas pessoas que queriam mostrar essa doutrina. Né? E quanto preconceito ainda existe, né? Marizilda, ainda existe da pessoa que às vezes está em outra linha religiosa ou que não acredita em nada, tem uma ideia do que seja, tem um conceito do que seja o espiritismo, um pré-conceito, né? E acredita naquilo e não se abre para conhecer, né? Eu mesma, a primeira vez que eu entrei num centro espírita, eu me lembro que foi uma coisa difícil, porque eu achava que o que ia ter lá dentro, né? Como é que era aquilo? Então, tinha um pouco. Depois que eu entrei, sentei, foi na Casa Espírita Caibachuta, onde a doutora Marlene trabalha, ela começou a explanar o evangelho, eu comecei a ver aquilo, eu falei, mas que coisa maravilhosa isso! Quer dizer, isso é o espiritismo? É essa coisa maravilhosa, esse ensinamento puro do evangelho. Eu lembro que ela leu o Evangelho segundo o Espiritismo, aí comentou, aí leu Emmanuel com Chico, um dos livros lá da coleção Fonte Viva. Eu fiquei apaixonada, eu falei, isso é encantador, porque aquilo que a gente já vinha aprendendo do Evangelho ficou muito mais claro. E é o que a doutrina espírita faz, ela clareia os ensinos de Jesus. Emmanuel diz que é a chave, que o Espiritismo é a chave para entender o próprio Evangelho, os próprios ensinos, né? Muito bom. Nós vamos vamos continuar comentando esse livro, que também é um livro muito esclarecedor para todos nós já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.